É hora de estabelecer conexão com Israel. Israel diz que vai responder sobre o acordo com o Hamas, sobre a liberação total dos reféns, aquele cessar-fogo, né? Na sexta-feira, Benjamin Netanyahu diz que quer a libertação de todos os reféns e a gente está em contato com o Thiago Prudente, que traz para a gente as impressões, as notícias atualizadas diretamente desse ponto, né? A gente está observando você, Thiago, imagino que você esteja em um local já conhecido aqui pelos nossos ouvintes e espectadores, né, pelo YouTube, que é aquela fronteira. Você está na fronteira de Israel com... Bom dia para você. Agora eu estou na fronteira de Israel com a Síria e o Líbano, que é a tríplice fronteira. Eu estou do outro lado de Gaza, no norte de Israel. Uhum. Descreve pra gente o que você está enxergando por aí, Thiago. Já aproveita e emenda aí com as principais informações, as atualizações sobre essa fala de Benjamin Netanyahu. Bom dia para você, Carla, para Sheila, para o Fábio e para quem está acompanhando a Band News FM. Aqui é a tríplice fronteira entre Líbano, Síria e Israel. Eu estou nas colinas de Golã, que já foi um território sírio, mas foi tomado por Israel em 67, anexado, então hoje é território israelense, e nessa região aqui fica muito claro as cercas que dividem os países e não há nenhum tipo de relação. E como os povos aqui ficam divididos, aqui tem muitos drusos, parte está na Síria, parte está aqui em Israel e acabam separados pelas cercas. Enquanto isso, o que está na faixa de Gaza é extremamente preocupante, está do outro lado do país, mas Israel é um país pequeno, então a gente está a pouco mais de 1h30 da faixa de Gaza. Por lá, hoje os combates se intensificaram, pela manhã houve intensos bombardeios e também conflitos terrestres, segundo a imprensa israelense. Então, nesse momento, enquanto há essa espera de Israel para aprovação desse acordo, se Israel vai ou não aprovar esse acordo de cessar-fogo, a situação na faixa de Gaza se intensifica, os combates se intensificaram. Inclusive, Israel trouxe a informação que vai convocar aí 50 mil militares para essa iniciativa na cidade de Gaza, dentro do enclave palestino. Para quem não entende, a faixa de Gaza é um território e lá dentro da faixa de Gaza há várias cidades. Uma delas, a principal, claro, é Gaza, nesse momento onde os combates estão acontecendo. Então, essa convocação vai ser realizada e, segundo o governo israelense, para que essa segunda parte que foi anunciada agora desse conflito seja realizada, que é a tomada da cidade de Gaza. Mas o que vem acontecendo é que a situação em Gaza vem se agravando a cada dia a mais com a intensificação dos combates numa crise humanitária. Além do governo de Benjamin Netanyahu, os Estados Unidos também já se manifestou, diz que também está avaliando o acordo de cessar-fogo que foi proposto pelo Egito e pelo Catar, que estão mediando, e também deve dar em breve uma resposta em conjunto com o governo israelense. O grande impasse é que esse acordo prevê em uma primeira parte a liberação de 10 reféns. E ao que tudo indica, pelo menos 20 ainda estão vivos dentro da faixa de Gaza. E o que o governo israelense quer é que todos sejam libertados, mas por enquanto não há uma sinalização do Hamas que isso vai acontecer. Enquanto isso, a situação em Gaza, como eu disse, vai ficando ainda mais complicada. Hoje também as famílias dos reféns estão indo em direção à faixa de Gaza para fazer um protesto próximo ali à fronteira. Para quem não conhece Israel, é tudo muito perto, tudo muito colado, tudo acontece ao lado, para forçar o governo a tentar negociar ou pelo menos aceitar esse cessar-fogo de 60 dias. Então, há uma grande expectativa por aqui, mas enquanto isso, o que a gente vê na prática é que os combates têm se intensificado na faixa de Gaza. Pois é, Thiago, você citou aí a possibilidade de esses reféns estarem vivos ainda, né, na faixa de Gaza. Recentemente a gente teve a divulgação daqueles vídeos chocantes, né, dos reféns já em estado de desnutrição, triste, lamentável o modo como aquelas pessoas estão sendo mantidas, mas de forma geral quem está na faixa de Gaza está passando fome, né? Não tem alimento, não entra na proporção necessária a ajuda humanitária na faixa de Gaza. Você trouxe esse número aí de, primeiramente, 10, né, reféns serem trocados, serem trazidos de volta para Israel, numa projeção de 20 pessoas ainda em poder do Hamas.
O governo de Israel trouxe algum tipo de informação a respeito dessas pessoas que tiveram as imagens divulgadas agora recentemente? Conta um pouco mais pra gente, porque a gente viu, né, as manifestações nos últimos dias, a população se mobilizando pelas ruas, pedindo a volta desses reféns. Imagino que seja o principal ponto, o principal assunto, se fala muito aí a respeito desses reféns, né, Tiago? Sem dúvida nenhuma, Carla. Nesse momento, o principal assunto no país que a pauta principal das manifestações é que o acordo seja realizado para que os reféns voltem para casa. Então, essa é a principal pauta das manifestações. E para isso, mesmo que para isso, e aí um grupo acredita que a guerra tem que terminar, outro acredita que, se for necessário parar esse conflito, para a devolução dos reféns, que assim seja feito, e existe um outro grupo que acredita que o conflito tem que continuar independentemente do que aconteça na faixa de Gaza. Então, isso é muito claro aqui dentro de Israel. Há várias opiniões, e opiniões que divergem sobre o futuro desse conflito. Mas, nesse momento, o que há na maioria da população é um sentimento, sim, de que é preciso chegar a um acordo para que os reféns voltem para casa. Isso sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, aí em segundo plano, há esse debate sobre esse futuro. Muitos defendem que é preciso avançar na questão do estabelecimento do Estado palestino, a solução de 2 estados, e aí as divergências começam. Como fazer isso? Quem é que vai controlar Gaza para que isso aconteça? E aí o debate se estende. Então, nesse momento, do lado de Israel, é esse o debate que acontece. Do lado de Gaza, há uma grave crise humanitária, e como eu já trouxe aqui, troca de acusações entre ONU e as forças de defesa de Israel sobre o que está acontecendo em Gaza. Israel diz que mudou o sistema de distribuição de comida em Gaza, porque o Hamas estava roubando comida, e por isso fez essa troca. A ONU acusa Israel de não deixar ajuda humanitária entrar em Gaza, ajuda que seria necessária para poder suprir a fome de milhares de palestinos, civis palestinos, mulheres e crianças que estão nessa faixa territorial. Enquanto isso, infelizmente, o que acontece em Gaza é que os combates continuam. Que às vezes a gente está distante, e quando eu estava no Brasil, a gente não tem essa noção, mas ao chegar aqui e ver tudo isso muito próximo, eu não entrei na faixa de Gaza, mas estive na fronteira, você ouviu os disparos, ouvir as trocas de tiros, mesmo de longe, olhar a destruição, você começa a entender um pouco do que está se passando em Gaza, e também a ver o que aconteceu nos ataques do 7 de outubro de 2023, também entende a dor das famílias e do que aconteceu em Israel. Uma dor de um lado, dor do outro, por isso que agora preciso, acho que ter o olhar humanitário para os dois lados, para a gente poder chegar pelo menos no cessar-fogo ou caminhar para uma solução desse conflito que já dura gerações. Pois e imagino que para as famílias esse é o momento do agora ou nunca, né, para conseguir esses reféns de volta. Bom, o Tiago tá naquele ponto, ontem o Megali falava, né, das colinas de Golã, aquele que você consegue passar o braço para lá e pegar uma maçã daquelas, né, o Tiago, da Síria. Você tá contando aí que tá bem nessa fronteira, na Tríplice. A Sheila esteve em Israel, nesse acho que mesmo fazendo... lugar, mas faz muito tempo, em 2011. Acho que fazendo uma viagem muito parecida com essa que o Tiago está fazendo, né? E que é muito legal, porque você passa a ter um conhecimento, se apropriar um pouco mais, né? De compreender um pouco mais os conflitos, a geografia do lugar, né? A geopolítica do lugar. Tem tanta coisa envolvida. É terra, é água, é disputa que também envolve religião. É muita coisa, né? É muito complexa ali aquela região, mas é uma experiência incrível, né? E aí a gente passa por esse ponto exatamente onde está o Tiago. Tá vendo maçã por aí, Tiago? Não. Eu vi maçã e tem uma coisa muito interessante aqui, né? Se você pegar a maçã mesmo de um terreno privado, aqui não é crime, né? É permitido, é um código muito antigo aqui na região, então você pode pegar e comer tranquilamente, que não tem problema, é como se fosse um código de conduta aqui, é liberado pegar na beira da estrada, e é o que a Sheila mencionou. Quando você chega aqui, você percebe que o conflito vai muito além de algo dual, são várias questões que se envolvem, são vários povos, várias etnias, várias situações, e por isso que é tão difícil
chegar a uma solução por aqui. Mas a região é muito bonita e confesso que dá para pegar a maçã sim, o Megali tinha razão, tá, Carla? E um calorzão, né? Um sol para cada um. Valeu, Thiago. Bom trabalho para você. Até amanhã. Amanhã a gente volta a conversar? Acredito que sim. Hoje a gente quase não conseguiu, porque aqui onde eu tô, o sinal de internet é muito ruim, tá ventando muito, mas eu consegui um cantinho aqui, mas tudo combinado pra gente voltar. Aí amanhã estarei em Jerusalém, no caso. Ah, combinadíssimo. Boa viagem para você. Até amanhã, Thiago.